O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas as entranhas de verdade, o caminho de Deus. Dize-nos: é lícito pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: por que me tentais? Trazei uma moeda para que eu veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou: de quem é a figura e a inscrição que estão na moeda? Eles responderam: de César. Então Jesus disse: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Palavra da salvação. Este texto do Evangelho de São Marcos que acabamos de ler, esse texto tão conhecido, podemos tirar dele, como de todas as páginas do Evangelho, ensinamentos para a nossa vida. O Evangelho é um livro vivo, não é um livro que recolhe memórias do Senhor. Jesus fez isso, Jesus fez o outro, disse isso, disse o outro, fez esse milagre, aquele. Não. É um livro vivo, que dialoga conosco. É, como dizia o Papa Bento XVI, o Papa Emérito, o Evangelho é nosso contemporâneo. Portanto, devemos pedir luzes ao Espírito Santo, devemos meter-nos em nós mesmos, na nossa alma, em graça, e perguntar: Senhor, que me queres dizer? Que posso tirar da leitura destas tuas palavras? Porque as palavras de Jesus, todas elas são palavras de vida eterna. E vemos aqui essas pessoas que se aproximam de Jesus. Mandaram alguns fariseus e partidários de Herodes. Gente que se aproxima de Jesus não com boa vontade, não para ver aquele que é o Verbo de Deus, não com fé, não sabendo que era um profeta, como diziam as pessoas, o povo, não olhando para ele com mais fé, como aqueles que entendem que em Jesus está Deus, que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Mas não, se aproximam de Cristo com uma atitude completamente sem nenhum interesse religioso. Pelo contrário, querem apanhá-lo. Numa palavra, querem levar Jesus a que se contradiga. E pensam lá, pensam antes, fazem as suas cavilações e encontram um modo que lhes parece excelente para, desta vez, o Senhor cairá no laço. Se inclina por César, então cai na desgraça diante do povo, porque significava pagar os impostos aos romanos, etc. Se diz que não, parece que enfrenta a César e que diz que não se deve obedecer. Enfim, a astúcia do mal. Se aproximam de Jesus. E quando se aproximam de Jesus, o fazem com um discurso que soa a sino rachado. Há outras pessoas
que se aproximam de Cristo no Evangelho. Nicodemos, por exemplo. Nicodemos era uma autoridade, era um fariseu distinguido. Nicodemos se aproxima de Jesus e, como era um homem instruído e era da elite espiritual de Israel, tem umas palavras muito parecidas. Sabemos que vens da parte de Deus, porque ninguém pode fazer essas coisas que tu fazes se Deus não está com ele. É um discurso bem composto. O discurso desses fariseus e herodianos se parece. Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Tudo muito estudado. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem. Põe nas suas palavras as palavras da Sagrada Escritura. Deus não vê o corpo, Deus não vê a estatura, Deus vê o coração. Com efeito, tu não olhas para as aparências dos homens, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Parece uma confissão cheia de boa vontade e de fé, mas não. Dize-nos, é lícito pagar o imposto a César? E como que põe Cristo no canto da parede. Diz, devemos pagar ou não? É como se prevenissem. Não nos digas uma parábola, não nos digas umas palavras sábias. Queremos saber, diga sim ou não. Porque só dessa maneira poderemos apanhá-lo. Se você diz sim, o apanhamos por um lado. Se você diz não, pelo outro lado o apanhamos. Mas Cristo é Deus. Jesus é Deus. O Espírito de Jesus é o Espírito Santo. O próprio Jesus dizia, falando das dificuldades, naquela hora, quando vos levarem diante dos magistrados, etc., naquela hora não tem mais, porque não vos preocupeis com o que haveis de dizer, porque o Espírito do vosso Pai é quem fala, e falará. E aqui, pois sim, o Espírito de Deus. Deus, uno e trino, Pai, Filho, Espírito Santo, um só Deus. E esse Espírito de Deus fala, e Jesus diz essas palavras. Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu, por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou, de quem é a figura e a inscrição que estão nesta moeda? Eles disseram, de César. E a resposta? Então Jesus disse, dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados, ficaram confundidos com essa sabedoria absoluta de Jesus. Pois bem, vamos olhar para a nossa vida. Na nossa vida também há coisas, por assim dizer, que são de César. E há coisas, toda a nossa vida é de Deus, evidentemente, mas, enfim, falando humanamente e distinguindo as coisas, o trabalho, as idas, vindas, os assuntos diversos de que nos ocupamos, há certas coisas que poderíamos dizer que são de César e outras coisas que são de Deus. É de Deus o tempo da nossa oração. É de Deus o tempo de leitura que devemos fazer diariamente das Sagradas Escrituras, do Novo Testamento, do Evangelho, sabemos de sobra, já lemos aquelas passagens tantas vezes, e no entanto, precisamente porque o Evangelho é um livro vivo, dialoga conosco, tem algo a dizer-nos naquele dia. Não deixar nunca essa leitura diária das palavras do Evangelho, das palavras do Novo Testamento, da Escritura. São palavras de vida eterna, vão iluminando a nossa vida, enchendo-a de luz. Dai a Deus o que é de Deus. É isso, é a oração. Todos os dias recolher-nos em oração. O Padre Verland antes falava de que, pois sim, tive a sorte de conviver uns anos com São José Maria. E São José Maria foi um grande mestre de oração.
ensinou a muitas pessoas a fazerem oração. E aprendeu a fazer oração. Aprendeu de quem? Do cego de Jericó. Por exemplo, aquele cego, Domine ut videm, Senhor, que eu veja. São José Maria passou boa parte da sua vida, enquanto não sabia o que Deus queria dele, dizendo isso: Senhor, que eu veja, Senhora, que seja. E depois também, quando já viu o que Deus queria dele, continuou assim até o fim da sua vida, rezando, fazendo oração. Pois bem, ele nos dizia a propósito da oração: orar é falar com Deus. De quê? Dele, de ti, alegrias, tristezas, ambições nobres, preocupações, desagravo. Em duas palavras, conhecê-lo e conhecer-te, ganhar intimidade. Ou seja, precisamos disso. Você precisa disso, eu preciso disso. Todos os dias, pôr-nos diante de Deus, cada um de nós, e falar: Jesus, me acontece isso, aconteceu isso, não entendo o sentido deste acontecimento. E essas minhas alegrias, esse assomo de tristeza, não devemos ter tristezas, mas enfim, se assoma a tristeza, pois contar ao Senhor. Jesus, ajuda-me. Jesus, ajuda-me a amar a Deus. Ajuda-me a amar a Deus uno e trino. Ajuda-me a ter um grande espírito de filiação para com Nossa Senhora, para com São José. Essas coisas que são palavras tão simples, enfim, cada um terá, mas nenhum de nós irá com um discurso retórico, não. Abriremos a nossa alma dizendo o que tenhamos dentro. Outras vezes, quem sabe, será como dizia São José Maria: não sabes orar, põe-te na presença de Deus, e logo que começares a dizer: Senhor, não sei fazer oração, podes ter certeza de que começaste a fazê-la. Então, vamos afiançar na nossa vida esse propósito. Todos os dias, uns minutos de oração mental. Necessitamos vitalmente disso. A vida cristã é pão e palavra, hóstia e oração. Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E na nossa vida de cristãos batizados, cristãos confirmados, cristãos que se confessam com frequência, graças a Deus, cristãos que recebem a Eucaristia frequentemente, diariamente, muitos. Que maravilha! Bom, pois a nossa vida deve ser uma vida de quem ama a Deus, de quem quer aprender a amar a Deus. Senhor, ensina-me a amar-te. Vamos nos lembrar daquela passagem tão bonita, o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Aquele diálogo é uma coisa preciosa. Vale a pena que nos detenhamos e aprenderemos muitas coisas. Há um momento em que Jesus diz àquela mulher uma coisa que não disse a ninguém mais. Não falou dessa forma, com essa clareza e com essa abertura de alma em nenhum outro momento. Enfim, a mim me parece uma coisa muito, muito especial. Disse àquela mulher, porque ela tinha apresentado uma questão teórica: Senhor, nossos antepassados diziam que é neste monte que devemos adorar, no Monte Garizim, que estava ali ao lado, e vós dizeis que é em Jerusalém. E Jesus lhe diz: mulher, acredita-me, que vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Vamos pedir ao Senhor, a Jesus, que nos preside aqui do sacrário e no momento nos presidirá do altar. Vamos pedir a Jesus que a nossa vida seja verdadeiramente assim. Vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Todas as coisas da nossa vida, as coisas de César e as coisas de Deus, viram adoração, viram oração. O trabalho, as ocupações, o ir e vir,
as coisas mais materiais, que parecem coisas que são só de César, no nosso caso, pois sim, são de César, não misturamos, não somos, sabemos distinguir as coisas, são as coisas materiais da vida, são as coisas triviais da vida, são coisas que devemos fazer como membros da sociedade, mas as divinizamos, as referimos a Deus, e então a nossa vida se torna uma vida cheia de unidade de vida. Toda ela é maciçamente na alma e no corpo, santa e cheia de Deus. Vamos pedir ao Senhor, acabamos de ler suas palavras, palavras de vida eterna. Vamos pedir ao Senhor que nos ajude a cada um de nós a ser assim. E depois, não só isso, mas que cada um de nós tem tantos amigos, pessoas com quem nos relacionamos, parentes, amigos, colegas de trabalho, pessoas a quem não conhecemos e que, por casualidade, enfim, por providência, terminamos conhecendo. Vamos pedir ao Senhor que nos ajude a transmitir, através da amizade, da confiança, meter esses conceitos na vida dos outros, fazer com que essa luz de verdade, de alegria, chegue à vida de todos, para que todos vivam assim, felizes em Deus, descobrindo que na sua vida tudo pode ser muito humano e ao mesmo tempo muito divino. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.